Tava na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa. E eu deixei o celular no quarto, né? A gente tava na sala assistindo um filme. Aí quando eu olhei pro celular, eu tinha umas 10 ligações da namorada dele. Falei, ela, putz, você tá sabendo o que aconteceu? Eu, não sei. Eu lembro que meu primeiro pensamento foi assim, cara, o que o Paulo fez? Eu preciso falar com ele pra ver como é que eu vou defender, seja lá o que ele fez, né? E aí que ela me ligou e me contou. Putz, eu travei, eu fiquei uns 10 minutos sem fazer absolutamente nada, olhando pro teto, assim, sem saber o que fazer. E daí eu peguei o celular pra avisar as outras pessoas. E foi aí que me bateu mesmo, assim, que eu percebi o que estava acontecendo. Foi quando eu precisei olhar e falar pra alguém que o Paulo tinha morrido. Conheci o Paulo, acho que a gente tinha uns 13 anos, mais ou menos. Foi quando eu mudei de colégio. E a gente se conheceu por uma galera que jogava futebol junto. Moleque, né? A gente começou a amizade, aquele negócio de futebol. Ele morava perto de mim, a gente acabou se aproximando. Quando eu via, eu falava com ele todos os dias. Frequentava a minha casa e, cara, ele era uma pessoa muito acelerada sempre, sempre foi. Ele sempre pensou muito nos outros, cuidando mais dos outros do que dele mesmo, assim. E ele era um cara muito emocional, assim, e a gente tinha uma ligação emocional muito forte, assim. É difícil homem falar sobre emoções, né? Normalmente você pega alguém falando, um cara falando com outro, é sobre, peguei alguém, não sei. E eu e o Paulo, a gente tinha esse laço, a gente tinha essa facilidade emocional de conversar um com o outro. A gente se entendia muito bem. Eu achava que eu conhecia bem essa parte dele. Talvez se eu soubesse eu pudesse fazer alguma coisa. Eu me culpo um pouco pelo que aconteceu. Eu acho muito difícil quando você é muito próximo de alguém você não se culpar quando acontece algo assim. Ele cometeu suicídio, ligando o gás da cozinha e ficando trancado lá dentro. Por que eu não percebi, onde é que eu não vi, que eu permiti que meu amigo fizesse uma coisa dessas? Sei lá, 2 dias antes ele estava na minha casa, a gente estava junto planejando o que a gente ia fazer alguns dias depois. Não percebi absolutamente nada. Na verdade, assim, a gente estava num apartamento que eles iam alugar e a gente estava escolhendo o que a gente ia fazer de reforma lá. Então daí você pensa, como que alguém que está fazendo planos com você, 2 dias depois, tira a vida, né? Ele deixou uma carta para a mãe dele, falando mais ou menos sobre uma situação financeira que estava complicada, que ele achou que ia melhorar e não conseguiu. E aí, por isso, ele preferiu tirar a vida. O mais foda dela é que, depois que eu li, eu entendi o que ele fez, sabe? Não digo que concordo, mas eu entendi o que aconteceu e como aconteceu. A gente se culpa muito. Mas essa é uma decisão daquela pessoa. E vai ter sempre um lado seu dizendo que você poderia ter feito mais, que alguma coisa você falhou, mas isso não é verdade, não deixa esse sentimento te dominar. Quando o Paulo faleceu, eu perdi um pilar da minha vida mesmo, que era com quem eu conversava mais e era com quem eu podia me abrir, né, e falar sobre os problemas todos que eu tinha e sobre coisas boas. E eu acho que tem uma parte de mim que era ligada a ele, que essa parte foi arrancada, né, quando ele foi embora. Eu passei por muita coisa depois disso. Eu tive que aprender a lidar com os sentimentos que eu escondia. A gente é homem, nós não somos ensinados a lidar com emoções. Pensar em que você é frágil não é coisa de homem. E eu fui obrigado a enfrentar isso tudo de uma vez só, né? Perdendo um dos meus melhores amigos e não tendo a pessoa com quem eu poderia falar sobre isso. Eu entrei em depressão, assim, bem intensa. Passei por um ano muito complicado. Engraçado que foi no mesmo ano que eu casei, né? Eu tenho lembranças muito conflitantes de um tempo muito ruim, mas com coisas boas também acontecendo. E eu não conseguindo gostar tanto das coisas que estavam acontecendo, porque eu estava com um sentimento muito ruim dentro de mim, que foi dessa perda. Um outro amigo meu também cometeu suicídio. E aí eu percebi o quanto eu também estava pensando em fazer a mesma coisa. Cheguei a estar muito perto de fazer. 6 meses atrás eu cheguei a vir pro trabalho, desistir, comecei a andar pra sempre, assim, na rua, até voltar pra minha casa, que é uma distância considerável, coisa de 2 horas andando, parar na frente do metrô e ficar decidindo se eu ia pular ou não. E óbvio que essa decisão, ela não é racional, por mais que uma pessoa pense nisso por meses, é uma decisão totalmente emocional. E obviamente eu não estava pensando quando eu decidi. E o que me impediu foi justamente lembrar de como eu me senti. Ainda é muito recente, né? Então
Não tem um dia que eu não passe e pense, pô, isso aqui eu falaria com ele sobre. Talvez se ele tivesse conseguido procurar ajuda como eu procurei, ele estivesse melhor. Talvez a gente tivesse seguido alguns projetos que a gente pensava em fazer juntos aí profissionalmente. Cara, eu queria que ele estivesse comigo quando eu casei, né? Apesar de não ter tido festa. Eu queria que ele tivesse conhecido minha casa quando eu mudei. E eu queria que ele ainda fizesse parte da minha vida.